Oi, meu nome é Ellen, eu sou estudante do 7º período de agronomia pela UFLA e hoje eu e meu grupo vamos falar um pouco mais sobre como se dá o processo de avaliação de um imóvel rural. Eu iniciarei o assunto dando uma breve introdução e falando um pouco mais sobre os critérios, como se dá a avaliação. Bom, primeiro é necessário enfatizar, né, que o único profissional que poderá executar esse tipo de atividade é o engenheiro agrônomo, pois apenas ele tem a capacidade de colocação de preço em características rurais, por exemplo, aspectos químicos, físicos, microbiológicos de um solo, o quanto isso impacta na produção, a presença ou ausência de culturas permanentes, culturas perenes, a presença de reservas, reservas legais, áreas de APP, todo o aspecto da legalização dessas áreas, o quanto é complexo e o quanto será muito mais facilitado se já tiver tudo de acordo com o que a lei exige. A questão do acesso à propriedade é um ponto crucial na venda e na colocação de um preço em sua propriedade rural, porque a questão de logística hoje em dia é algo que impacta muito no preço do produto final. Bom, mas o que é? Agora eu já dei uma base, né? Então a gente já sabe que a avaliação de um imóvel rural é a colocação de um preço, de um valor estimado que ela vale no mercado. Detalhando que uma propriedade rural, para ser considerada como tal, ela tem que exercer alguma atividade que gera renda, né, ao proprietário. Por exemplo, atividade agrícola, pecuária, agroindustrial e diversas outras, né, que podem ser realizadas dentro de uma propriedade rural. Bom, mas como literalmente é feita essas avaliações? Quais são as etapas para que a gente tenha um laudo emitido pelo engenheiro agrônomo? O laudo é o documento final, né, que vai conter todas as informações da propriedade e o preço que ela vale no mercado atual. Basicamente, essa avaliação é feita em 5 etapas, sendo a primeira a definição da finalidade, porque isso é de extrema importância para a emissão desse laudo. É aqui onde a gente conversa com o proprietário o que ele quer com aquela avaliação, porque podemos ter, por exemplo, a finalidade de venda, a finalidade de arrendamento, a finalidade de divisão de herança. Então, todos esses aspectos são considerados nessa etapa. Feito isso, agora chega a segunda etapa, que é a etapa de solicitação da documentação. Aqui é onde você tem que comprovar que aquela propriedade é sua. Então, a gente vai fazer um levantamento de todas as papeladas que identifiquem aquele bem. Então, a gente tem a documentação de uso de água, outorga, direito à água, legislação de APPs, de reserva legal, planta daquela propriedade. Tudo isso tem que ser solicitado ao produtor, né, ao dono da propriedade, para que tudo ocorra bem no processo de avaliação. A terceira etapa é de extrema importância, que é a vistoria. É onde teremos um perito avaliando as condições de conservação daquela propriedade e fazendo um levantamento de preço, de quanto que vale aquilo naquela região. Por exemplo, benfeitorias, a presença ou não de margens de rios, animais, o que você vai deixar na propriedade. Então, a gente aqui nessa etapa faz o levantamento de custos. Tendo em mãos quanto que vale cada item daquela propriedade, a terceira etapa é bastante demorada, né? Porque existe bastante estudo de caso para que você consiga fazer esse levantamento. Daí, podemos passar para a quarta etapa, que esta etapa merece até um pouco mais de atenção, que eu vou abordar um pouco mais sobre os métodos de avaliação no próximo slide. Então, os métodos de avaliação, eles são previstos por uma normativa brasileira, uma norma técnica, que essa norma técnica é a número 14.653 da ABNT,
onde ela preconiza diversos métodos empregados para que você consiga avaliar aqueles itens que você fez um pré-levantamento na terceira etapa e que você possa emitir um preço determinado para aquela região. A última etapa é a etapa de especificações. É aqui que o laudo de avaliação é emitido. Então, esse laudo é um documento onde vai conter todas essas informações e o preço que vale essa propriedade, a conclusão do engenheiro agrônomo. Então, este laudo é de extrema importância também para todo o processo legislativo da venda, arrendamento e divisão de propriedade, realizado lá definido na primeira etapa. Então, aqui é o fechamento das ideias. Bom, como dito anteriormente, agora eu vou falar um pouco sobre quais os métodos podem ser usados para a avaliação de uma propriedade rural. Então, quando você contratar uma empresa de avaliação e perícia, ela certamente vai utilizar um desses métodos para estabelecer um preço que vale a sua propriedade. O primeiro método que ela pode usar é o método comparativo direto de dados de mercado, que é um método que vai mostrar o valor de mercado, o que o mercado de terras está pagando em uma determinada época. Porque lembrando que a economia varia, então, uma vez avaliado, provavelmente se passar algum tempo, esse valor já vai estar super ou subestimado. Este método, ele considera dados estatísticos de elementos comparáveis. O que é isso? Você pega uma propriedade vendida naquela região e analisa todos os aspectos que foram considerados para chegar àquele preço ao qual ela foi vendida. Por exemplo, foi avaliado na propriedade X características químicas do solo. Então, na sua propriedade serão avaliadas exatamente as mesmas características químicas do solo, e assim fazer uma comparação entre a propriedade X e a sua propriedade em análise. O segundo método é o método de capitalização de renda. Este método considera a renda líquida que a sua propriedade pode gerar. E aí, para chegar ao valor que ela vale, se é multiplicado por uma taxa. Entretanto, esse método é pouco difundido, porque ainda não tem muita pesquisa que estabeleça diretamente esta taxa. Qual a taxa que eu vou multiplicar? Então, a empresa normalmente não opta por esses dados, porque ainda falta conhecimento científico em torno disso. Mas, sim, seria um método considerar o quanto a sua propriedade gera em renda anual. O terceiro método é o método evolutivo, que ele é um método muito utilizado, mais utilizado no Brasil, que identifica o valor do bem somando os componentes dele. Então, você pega o valor da terra nua e multiplica pelas suas benfeitorias. Então, esse método é muito utilizado em conjunto com o método comparativo, porque como você vai saber o valor da terra nua? Comparando com outras propriedades vizinhas. E é mais ou menos assim que funciona esse método evolutivo. O quarto método é o método involutivo. Ele pega uma questão que é uma suposição se houvesse um novo empreendimento ali na sua propriedade. Por exemplo, ele pega características da sua região e vê o que seria forte para se montar um empreendimento ali. Então, com base nisso, ele estabelece um preço que vale a sua propriedade. Então, esse daí você tem que ter muita aptidão, ser muito realista para não superestimar o valor da sua propriedade. O quinto método é o método comparativo direto de custos, que ele é basicamente que nem um método comparativo de valor de dados de mercado, né? Só que ele analisa o custo para se construir aquela infraestrutura. E aí, como que ele analisa esse custo? Comparando com outras propriedades. Tal propriedade demandou tal investimento para construir tal benfeitoria. Então, é mais ou menos assim que ele faz a somatória dos custos para construir aquela propriedade
e estabelece um valor que ela vale no mercado. O último método que pode ser considerado é o método de quantificação de custos, que é muito parecido com o anterior, que é o comparativo direto de custos, que ele identifica o custo do bem. Só que agora não é mais com base em comparação com outras propriedades, e sim ele fazendo um orçamento, ele orçando qual o preço para se construir todas as benfeitorias que tem na sua propriedade. Todos esses métodos, eles podem ser considerados para avaliar sua propriedade. E aí varia de empresa a empresa qual que ele vai utilizar. A ABNT mais o INCRA, eles recomendam muito o método, o primeiro método apresentado, o método comparativo direto de dados, pois eles indicam que este é o mais preciso. Olá, meu nome é Bárbara Andrade, eu sou estudante do 7º período de agronomia aqui na UFLA e dando continuidade aí na nossa apresentação, eu vou estar apresentando, falando um pouco sobre os tópicos, considerados na avaliação do imóvel rural. Então, os itens para a gente estar fazendo, uma avaliação de imóvel rural é muito importante. Eu listei aí alguns que são essenciais para a gente ter um laudo completo, da avaliação e também um laudo confiável. Então, o primeiro item listado é a identificação do solicitante, e do proprietário. Isso é essencial, no nosso laudo de avaliação de imóveis rurais. Eu até coloquei um exemplo embaixo. No caso, o solicitante seria o senhor João Ruiz Lourenço Filho e o proprietário, o senhor João Ruiz Lourenço. Também é necessário o objetivo da nossa avaliação, para qual fim que está sendo essa nossa avaliação rural. Aí eu coloquei um exemplo, que seria avaliação ao valor de mercado de imóveis rurais. A indicação dos métodos e os procedimentos utilizados também é muito importante, constar no nosso laudo de avaliação de imóvel rural. Isso a gente vai estar explicando, indicando quais que vão ser os nossos métodos e os nossos procedimentos utilizados na hora da nossa avaliação. Também é necessário constar os pressupostos, ressalvas e fatores limitantes. Esse laudo ele vai seguir as orientações das normas técnicas da ABNT, avaliações de bens, e ele tem como subsídios a documentação e informações obtidas na certidão de matrícula, informações constatadas in loco, quando da vistoria ao imóvel, informações obtidas durante a pesquisa de mercado e outros aspectos relevantes, como áreas não averbadas, se a avaliação ela vai incluir ou não avaliações de ativos, passivos ambientais, restrições, situações, paradigmas e etc. O roteiro de acesso ao imóvel também é necessário constar, e a planta esquematizada de localização. Um exemplo seria, o roteiro traçado no Google Maps para o acesso ao imóvel, avaliando, mostrando as rodovias a serem trafegadas e a imagem aérea do imóvel com limites demarcados, como mostra aí na imagem. Outro aspecto bastante importante no nosso laudo de avaliação de imóvel rural é sobre a caracterização da região. E isso vai incluir os aspectos físicos, então a nossa região fisiográfica, o relevo, os tipos de solos predominantes, as classes de capacidade de uso desses solos, a classe de aptidão agrícola predominante, o uso de ocupações existentes na região, e as tendências de modificação a curto e médio prazo, no caso clima e recursos hídricos. Também é necessário constar a infraestrutura pública, no caso os canais de irrigação, energia elétrica, telefonia, sistema viário e a sua praticabilidade durante o ano agrícola, os aspectos econômicos e as estruturas fundiárias,
No caso, qual seria a base econômica da região, no município? No caso, as principais atividades econômicas da região, tanto agropecuária, agroindústria, o comércio, a gente precisa identificá-las e caracterizá-las nesse laudo, né? Informar, naquilo que for possível, a estrutura fundiária da região. A identificação e a caracterização do bem avaliado também é importante constar na nossa avaliação de imóveis rurais. E um exemplo dessa identificação e caracterização seria o seguinte: o imóvel ele apresenta aproximadamente 80% de área aberta e cultivada em solos com bom nível de fertilidade e está localizado aproximadamente a 20 quilômetros do município de São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais. A pesquisa de mercado, né, falando aí um pouco de valor, o valor de mercado ele vai tratar do valor mais provável de um bem no razoável limite de tempo. Em uma circunstância, o comprador ele encontra-se interessado, porém ele não é obrigado a adquirir esse bem. E o vendedor ele também vai se encontrar na mesma situação. Ele vai estar disposto a vender, mas não vai estar sendo obrigado numa determinada data dentro das condições do mercado vigentes na ocasião. Os valores obtidos, eles não representam os valores efetivos da negociação, devendo ser assumidos como valor de referência. O valor efetivo de negociação, ele é estabelecido de forma particular no mercado livre de compra e venda. Também é necessário ter a data, né, que foi feita a vistoria, a conclusão, o resultado da avaliação e a sua data de referência. No caso da conclusão, a gente, né, vai apresentar o valor, né, o resultado da avaliação, com o valor total final do imóvel avaliado, no caso, o valor arredondado, apresentando, porém, antes da composição deste valor total final, o valor da terra nua mais o valor das benfeitorias, caso haja. Também é necessário ter a especificação da avaliação com grau de fundamentação e precisão. Então, conforme o item 9 da ABNT, a NBR 14.653, ela exige que um laudo técnico apresente esses graus de precisão e ou de fundamentação para que exista uma homogeneização dos dados nesse tipo de documento. E por fim, a gente vai precisar aí do local e da data do laudo e assinatura do responsável ou dos responsáveis. Lembrando que o laudo, né, de avaliação do imóvel rural, ele é um documento realizado por especialistas a fim de determinar o valor, as condições, até os custos de um imóvel, e a ABNT ela é responsável por normatizar esse tipo de parecer. Ela determina que sejam tomadas medidas diferentes em relação aos imóveis rurais e aos imóveis urbanos. Então, no caso dos imóveis rurais, esses seriam os tópicos aí para um laudo, né, completo e confiável da avaliação dos imóveis rurais. Olá, meu nome é Nádia Fruc, eu sou estudante do 7º período de Agronomia, também pela Universidade Federal de Lavras, e agora eu vou falar sobre as vantagens da avaliação de imóveis rurais. São inúmeras as vantagens da avaliação de imóveis rurais, porém, elas variam muito de acordo com o objetivo ao qual se trata a avaliação. O que podemos citar como a principal vantagem e o principal objetivo, independentemente da finalidade da avaliação, é determinar o real valor da propriedade. Além disso, a avaliação do imóvel rural pode facilitar intermediações ou possíveis aquisições do imóvel. Ter conhecimento do valor de uma propriedade pode adiantar, principalmente, negociações referentes ao imóvel. A seguir, a gente vai falar um pouco sobre as finalidades mais comuns que encontramos, as quais é utilizada a avaliação de imóvel rural. Os objetivos pelo qual se realiza uma avaliação de imóvel rural
nada mais é do que os motivos pelo qual será realizado. É importante definir qual será o objetivo, pois cada finalidade tem uma especificidade para ser feita. Dentre esses objetivos, podemos citar o controle patrimonial, que se trata do gerenciamento de todos os bens pertencentes ao imóvel, a desapropriação, que seria a transferência do imóvel para o poder público, onde será feito um ressarcimento em forma de indenização em dinheiro para o proprietário, pela aquisição de um imóvel, no caso a compra e venda do imóvel, pelo arrendamento de um imóvel, onde o dono do imóvel passa para um indivíduo utilizar do imóvel, havendo uma remuneração, que seria um aluguel do imóvel. Também pode ser realizada pela alienação, onde a alienação de bens se trata de passar o domínio dos bens para utilização de terceiros. Também pode ser feita com fins de revisão de tributos, onde seriam fazer uma revisão dos valores pagos de impostos, por exemplo. Também pode ser feito com o objetivo de hipoteca, onde o imóvel servirá na garantia de um financiamento ou também para facilitar o acesso ao financiamento. E também, sendo um dos mais comuns, pode ser utilizado para se realizar um inventário, que seria o processo de levantamento de bens de um determinado indivíduo com o objetivo de enumeração e divisão deste bem para seus sucessores. Durante o desenvolvimento do trabalho, vimos o que é a avaliação do imóvel rural, como ela é feita, quais suas metodologias, quais as regras que devem ser seguidas, as normas pelas quais ela é difundida. Vimos também quais os objetivos pelo qual se busca realizar essa avaliação, quais as finalidades onde ela será utilizada. E diante de tudo isso, podemos concluir qual é a importância de se realizar essa avaliação. Ela é interessante para se evitar possíveis imprevistos e ter mais segurança quanto ao valor do imóvel. Entendemos também a importância de se buscar um profissional especializado na área para realizar a avaliação, pois cada avaliação ela é especificada quanto ao seu objetivo, ela é fundamentada e precisa de acordo com a sua necessidade. Ou seja, apenas um profissional especializado na área terá capacidade de avaliar o imóvel de acordo com seu real valor. Definido corretamente o objetivo e a finalidade da avaliação e a escolha de um bom profissional, você terá garantia de um serviço bem feito. Por fim, aqui estão algumas das referências que utilizamos para a realização do trabalho. Agradecemos a atenção e também a oportunidade de realizar esse trabalho.